Na segunda parte da palestra, Russell analisa Cristo como apresentado nos evangelhos. Ele seria o melhor e o mais sábio dos homens. Bom, ele tem alguns ensinamentos muito bons, como por exemplo, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. É uma regra de ouro que existe praticamente em todas as culturas humanas, maias, astecas, incas, bororos, yanomamis, sudaneses, bantus, tuaregues, enfim, inuit, judeus, cristãos, muçulmanos e tal. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. A chamada regra de ouro. É um pilar da moralidade humana. Não é seguro afirmar que os cristãos aceitam os ensinamentos de Cristo. É seguro afirmar que eles não os cumprem. Por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. O que a prática nos apresenta é contrário a isso. Sem mencionar que nas cortes de justiça do mundo inteiro, só esse mandamento é descumprido cotidianamente. Não julgueis. Como um juiz escuta isso? E se alguém te bater numa face, vira ele também a outra. É um ensinamento duro, difícil, interessante, inovador, mas pouco praticado. Pouco, não zero. Há algumas pessoas que são realmente capazes de se sacrificar, enfim, pelo que elas acreditam ser a sua fé. Mas a maioria, infelizmente, segue numa direção diametralmente oposta. Russell concede a Jesus Cristo, como apresentado nos Evangelhos, um grande valor moral, mas abaixo, num patamar inferior a Confúcio, Lao Tse, Buda e até mesmo Sócrates. Vejamos por quê. Há alguns defeitos nos ensinamentos de Cristo. Inicialmente, que ele acreditava que voltaria, a sua segunda vinda se daria com aquelas pessoas que estavam ao redor dele, ou pelo menos algumas daquelas pessoas ainda em vida. Ele diz em algum ponto: há muitos aqui presentes que não conhecerão a morte sem que vejam o Filho do Homem retornar em nuvens de glória. E vou te contar uma novidade: isso não aconteceu. Todos eles morreram, e até hoje, 2000 e tantos anos depois, não houve volta de Jesus em nuvens de glória e tal. Então, a questão do mais sábio dos homens fica balançada, com esse furo danado aí, Depois, tem uma questão curiosa são algumas questões estranhas, Por exemplo, aquela da figueira. Ele passa por uma figueira, não era época de figo, ele diz: me dá um figo. Imagine que a figueira compreendesse a linguagem dos primatas, no caso, um primata aramaico, que falasse em aramaico. Uma planta, usualmente, não entende a linguagem dos primatas, Imagine que ela entendesse. Não era tempo de figo, a planta não conseguiu dar o figo para aquele primata específico, que imediatamente amaldiçoa a figueira. Pedro diz: mestre, observe, a figueira que você amaldiçoou acaba de secar. Qual a moral dessa história? E próximo desse cidadão endemoniado estava uma manada de porcos. É sempre curioso, ao leigo, o que fazia uma manada de porcos no seio de uma comunidade judaica que considera porcos animais imundos. Abelard de Clairvaux, famoso intelectual, pároco do século XII, famoso inclusive por haver se apaixonado pela Heloísa, e eu acredito que você conheça a história de Abelard e Heloísa, pelo menos de nome, Abelard de Clairvaux argumentava que os porcos pertenciam aos romanos. O que faria os romanos criar porcos
no seio de uma comunidade judaica fiquem abertos. Mas enfim, havia porcos. Jesus Cristo, onipresente, onipotente, onisciente, poderia mandar aquele demônio de volta para o lago de fogo e enxofre, o lago de fogo que nunca se apaga, com muito choro e ranger de dentes. Ao invés disso, ele preferiu tirar o demônio do cara e colocar nos porcos. E os porcos imediatamente se suicidam. Qual a moral dessa história também? Estranho. Enfim, a questão do inferno é realmente dramática, né? Os judeus acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia se esvanecendo como uma sombra que vai se apagando até que não existe mais, né? Durante algum tempo era possível, inclusive, praticar necromancia. E há relatos na Bíblia, né, no Antigo Testamento, de pessoas que fazem um buraco no chão, jogam um pouco de óleo, água ou alguma comida, porque essas almas, essas sombras estariam sedentas e famintas, e atrairia esse espírito, enfim, que falaria, né, profetizaria, coisas assim. Mas isso durava só algum tempo, depois aquela sombra se desvaneceria e desapareceria. O inferno, né, com o choro e ranger de dentes, danação eterna, é uma invenção cristã, invenção do Paulo de Tarso. Eu agora gostaria de me referir a César de Beccaria, um pensador do século XVIII, né, do tempo do Iluminismo. Ele propugnava que existisse um balanço, um equilíbrio entre um delito praticado e a pena aplicada. Ele intitulou a sua obra mais conhecida dos delitos e das penas, né? Você aplicar uma pena severa demais a um delito pequeno ou aplicar uma pena suave demais a um grande delito não faz sentido. Não faz sentido você aplicar a pena de danação eterna, eternidade. Mesmo que uma pessoa tenha vivido 90 anos em pecado. Mas aí também precisamos entrar numa outra questão. Para os católicos, as obras que os cristãos praticam neste mundo terão peso no seu julgamento por Deus e Jesus Cristo. Para os protestantes, é a fé que salva, não importam as obras. Calvino, por exemplo, vai mais longe, ele chega a inverter o cristianismo, que já era suficiente perverso a partir da invenção de Paulo de Tarso. Ele inverte o cristianismo e o torna ainda mais perverso. Segundo Calvino, Deus, usando seu livre-arbítrio de uma maneira que os homens não podem compreender a mente de Deus, escolheu arbitrariamente algumas pessoas para salvação eterna e algumas pessoas para danação eterna. Como você sabe que está no caminho da salvação eterna? Se você é próspero, rico, tem muita saúde, beleza, enfim, se está cercado de abundância, de felicidade, você foi escolhido por Deus e Deus está te abençoando e ao final você irá para o paraíso. Aliás, os cristãos são péssimos em definir o paraíso, péssimos. Eles se esmeraram mais em definir e em explicar direitinho como é o inferno. Ao contrário dos muçulmanos, né, que se esmeraram em descrever como é o paraíso e não se preocupam tanto com como seja o inferno. Parece-me que, segundo os muçulmanos, o inferno é gelado, mas não é o caso. Enfim,